Querida igreja, amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para iniciar mais um culto de estudo bíblico, que nesta noite, eu tenho certeza, que, como sempre, a palavra de Deus se renova a cada dia. Assim somos nós. A nossa fé também é a cada dia acrescentada uma porção nova. Que Deus esteja contigo aonde quer que você for, para a honra e glória do Senhor. Meus queridos irmãos, eu tenho aqui nas minhas mãos um presente de Deus do pastor Robson para a nossa igreja. Seu primeiro livro, Conselhos para Viver e Vencer. É um livro de cabeceira, são conselhos e mais conselhos que ele, do seu coração e da sua experiência vivida, tem passado para um livro. Eu admiro quem tem esse dom. Que Deus abençoe. Então nós vamos fazer hoje o nosso devocional nesse livro de cabeceira, que é Conselhos para Vencer. Ele inicia com o título Eu te proponho. E o texto de referência está em Mateus 11, 28. E diz assim a palavra de Deus: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A proposta está diante de cada um de nós, para todos os que estão cansados, sobrecarregados, para os que perderam a força, também para os que estão sobrecarregados, resistindo sobre si, lá por quanto tempo? Ou sabe lá por quanto tempo? A promessa de Jesus é de descanso, alívio proporcionado por quem teve poder de carregar tudo ou todo o peso do mundo sobre si no Calvário. Para agora mesmo, pare agora mesmo e diga a Jesus: Senhor Jesus, eu venho a Ti com meus fardos e carga, com as misérias e as fadigas da minha alma, para receber de Ti alívio e descanso. Aceite a direção sábia e amorosa de Jesus na sua vida. Livra-se da tirania do pecado. Tome espontaneamente a palavra de Deus como a nova rota de sua vida e aprenda com a mansidão e a humildade de Jesus. O orgulho só produz mais fardo sobre outros e sobre você mesmo. Humildemente reconheça seu esgotamento e aproxime-se de Jesus. Com certeza, ainda existe uma faísca de energia dentro de você. Use-a para aproximar-se do Senhor. Venha e aceite a oferta. Venha a mim, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Essa mensagem, irmão, é com essa mensagem que nós abrimos o culto de hoje. Quero agradecer a Deus de já, esse presente maravilhoso, Conselhos para Viver e Vencer. Esse livro é um livro de cabeceira, acho que eu dei para alguns irmãos da igreja, não tenho bem certeza. Se dê e faça uso, para que Deus venha assim falar conosco, em nome de Jesus. Neste momento, eu quero convidar o nosso grupo de louvor e vamos entoar aqueles cânticos maravilhosos que alegram os nossos corações e tenho certeza que vai trazer para vocês o que nós acabamos de ler, descanso espiritual. Vamos orar. Grandioso Deus, santo, santo é teu nome. Neste momento, Pai, mais uma vez estamos reunidos longe da tua igreja, longe da tua casa,
mas com a tua presença, porque o Senhor se faz presente no meio daqueles que invocam teu nome. E nós acabamos agora de invocar o teu precioso nome na leitura do devocional que fizemos. Senhor, abençoa o louvor, e que breve, ó Pai, nós queremos juntos estar mais uma vez na nossa casa, para dar continuidade, ó Pai, a esse ministério maravilhoso que o Senhor tem nos dado aí em Igarapé. Continue abençoando a tua igreja, e que neste momento, ó Pai, o cântico que será ministrado aqui vai de encontro, Pai Santo, aquele momento gostoso, aquele momento maravilhoso que nós temos quando adoramos a Deus com nossas vozes, com nossos cânticos e instrumentos. Que Deus os abençoe. Amém? Nosso grupo de louvor, irmã Nancy, irmã Sônia. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor seja louvado nesta noite mais uma vez, e nós agradecemos a Ele pelo sacrifício vicário na cruz. E é na cruz, sim, na cruz, onde eu me glorio. A mensagem da cruz nós não queremos esquecer, mas queremos levar sempre essa mensagem. Amém? O nosso hinário, o hino de número 101, um dos hinos mais cantados em nossas igrejas. Aleluia. Cruz se erigiu, nela um dia
uma coroa cheia de pedrinhas, nós vamos receber na glória. Queridos, é bom estarmos aqui reunidos para louvarmos a Deus. Você não acha? Amém? Eu também. Então vamos louvar a Deus? Glória a Jesus. Aleluia. A nossa união nunca vai acabar. Amém? Glória a Jesus. É bom louvar ao Senhor nessa noite. Aleluia. Se você pode ir na sua casa, bata a palma. Amém? Aleluia. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. É muito bom. Bom estarmos aqui louvando bom estarmos aqui louvando a Deus, tendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca volte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca volte para nós. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca volte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca volte para nós. É tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só amor. E outra vez, num só amor, num só Espírito. Amém? Louvamos ao Senhor num só amor e num só Espírito. E nesse tempo que nós temos para louvar ao Senhor e para nos conectarmos a Deus, nós clamamos e pedimos ao Senhor que Ele ouça a nossa oração, que Ele ouça o nosso clamor e que o Espírito Santo de Deus esteja sempre conosco, nos consolando. Amém? Vamos Amém. cantar Glória a Deus. e clamar ao Senhor, Amém. na certeza
Obrigada, Jesus. Amém, meu querido. Sinta-se abençoado nessa noite. Você é um privilegiado, você é uma privilegiada. Tem a grande oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a salvação vem pelo ouvir. Então você tem esse privilégio. Fique agora com a palavra que será ministrada de Deus para o seu coração. Amém? Obrigado, irmãs. Obrigado, irmã Nancy. Obrigado, Sônia. Obrigado por esse louvor maravilhoso. Obrigado, Júnior. Irmãos, hoje, como é estudo bíblico, o irmão Júnior tem preparado para vocês uma palavra deliciosa. Agora nós vamos deleitar com a palavra de Deus, sabendo que provém o nosso crescimento espiritual. O alimento do cristão nada mais é do que a palavra de Deus. É ela que nos conforta, é ela que nos dá força, é ela que renova a nossa fé cada dia, é ela que nos prepara para um encontro maravilhoso com Jesus Cristo. Amém? Vou convidar o irmão Júnior para estar aqui à frente. Ele, essa noite, tem a responsabilidade de trazer essa palavra para vocês. Deus, de já eu quero agradecer o carinho, o amor de cada um de vocês, o amor que vocês têm por esta igreja, e é neste caminho, com esta fé, que nós estamos sobrevivendo, irmãos, a toda essa pandemia, que não vou dizer o homem, vou dizer que o inimigo tem colocado no nosso meio para afastar nós da comunhão, até mesmo do abraço. Imagina, vai lá, Júnior, vê se a gente cumprimentar o irmão. Lógica, né? A gente cumprimentar o irmão é isso. Glória a Deus, aleluia, amém. Mais uma vez vamos orar. Grandioso Deus, Pai Santo, Tu és poderoso, Pai. Tua palavra diz, aonde estiver 2 ou 3 ou mais reunidos em Teu nome, Pai, ali o Senhor se faz presente. Por isso, Pai, toma agora nas Tuas mãos a vida de cada irmão que vai estar com o seu celular ou na sua TV, assistindo, Pai, esse culto maravilhoso, que para mim, eu estou junto de vocês. Amanhã, a essa hora, eu vou estar sentado junto com vocês, assistindo esse culto maravilhoso. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor. Paz do Senhor, irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez, diante de vocês, né? Gostaríamos de estar na casa do Senhor, mas a palavra de Deus fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos, no nome dele, ali ele estaria. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos pensar hoje, rapidamente, sobre o amor que disciplina. Amém? Deixa eu iniciar aqui. Programação. Amém, irmãos? O amor que disciplina. Amém? Meus queridos, é maravilhoso quando nós podemos ver esse amor que nós temos no Senhor. E, irmãos, muitas das vezes os irmãos podem pensar acerca de disciplina, né? Pode ficar um pouquinho receoso, mas o amor do Senhor, ele realmente nos disciplina. Amém? Para isso, meus irmãos, nós vamos ver lá em Hebreus, capítulo 12, verso 7. Amém? Hebreus 12, 7. Calma aí que eu vou me ajeitando aqui, viu, irmãos? Vou me ajeitando aqui para ficar melhor. Vou fazer aqui o esquema para os irmãos. Amém? Assim mesmo, viu? Dessa forma. Aí. Aí. Bom, irmãos, nós vamos começar lendo Hebreus 12, verso 7. Amém? Diz aí, você está vendo na sua tela:
se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não o corrija? Que filho há a quem o pai não o corrija? Irmãos, a palavra de Deus, ela é bem clara quando ela trata a respeito de Deus como pai, e nós que aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz como filhos, agora herdeiros e adotivos, vamos por assim dizer, no reino do nosso Pai Celestial. Então, irmãos, se o nosso Deus, Ele nos trata como filhos, e nós podemos dirigir a Ele como Pai, Ele também vai nos corrigir, Ele vai nos disciplinar. Está aí, verso 7, Hebreus 12. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o Pai não corrija? Irmãos, nosso Deus, Ele é maravilhoso. Hoje nós vamos falar de correção, hoje nós vamos falar de disciplina, hoje nós vamos falar de ensino. Amém? Irmãos, antes de nós entrarmos propriamente na nossa lição, eu gostaria de deixar para os irmãos alguns pensamentos que ocorreram na nossa história, a história humana, tá? Nós vimos, os irmãos aqui que têm um pouquinho mais de vivência, né, mais de experiência, vão lembrar que na metade do século XX, uma corrente dentro da psicopedagogia, travou, mas foi, defendeu a tese de que não se deveria corrigir ou repreender as crianças, porquanto isso poderia causar traumas psicológicos que perdurariam pela fase adulta da vida da criança. Então, irmãos, nós vemos que nessa metade aí do século XX, realmente houve, né, uma corrente que falava que você não podia corrigir o filho, né? Então você não podia corrigir, você tinha que deixar ele solto, você apenas conversaria com ele. Bom, nessa ótica, no caso, né, seria a melhor atitude para você corrigir o filho, seria os pais conversarem francamente com os filhos, explicando as possíveis consequências, né, dos seus atos e deixando que eles, os filhos, fizessem as suas escolhas livremente, pois o crescimento e o amadurecimento, tudo se resolveria depois na sua vida adulta, né? Bom, é uma tese interessante, porém, irmãos, nós vamos ver que assim como você viu lá em Hebreus 12:7, Deus, o Pai, Deus como Pai, Ele corrige a seus filhos. E nós vamos entender o porquê existe da correção. Nós vamos entender isso mais para frente. O porquê existe disciplina, o porquê existe correção. Irmãos, continuando nessa mesma história, nós vemos depois que muitos daqueles autores que lá atrás tiveram essa ideia de essa pedagogia de não corrigir os filhos, eles influenciaram várias gerações de pais, pois vários dos autores, né, que antigamente defendiam essa tese, eles passaram a rever posições sobre esse tema nos últimos anos agora. E aí nós vemos que eles agora acharam necessário que os pais estabelecessem limite para os filhos. Então havia que ter um limite, ou seja, tinha que haver uma correção. Irmãos, isto é bíblico. A Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia trata sobre isso. Isso é bíblico. Então, nós vemos então toda uma geração que foi influenciada por filhos que não têm limites
ou seja, eles são insaciáveis. E nós vemos isso repercutir até os dias de hoje. Mas, irmãos, eu quero dizer que a Bíblia, ela ensina que o pai que ama o filho, ele disciplina desde cedo. Desde cedo. Vamos ver? Muito simples. Olha só o que diz lá em Provérbios, capítulo 13, versos 24. O que não faz o uso da vara, odeia seu filho, mas o que ama, desde cedo o castiga. Provérbios 13, 24. Irmãos, Deus, como um pai amoroso, ele ensina e corrige a todo aquele que recebe ele, a todo aquele que ele recebe por filho. Irmãos, é bíblico. Eu quero que os irmãos olhem para esse texto. Quando os irmãos estiverem lendo aí o castigo, na verdade o castigo ele faz parte de uma correção. Muitas vezes, algumas pessoas, nós vamos tratar isso mais para frente também, têm dificuldade com o termo, a palavra castigo. Mas na verdade, castigo da Bíblia está dentro de um contexto que nós vamos entender mais adiante. Então a Bíblia, meus irmãos, ela é para ser estudada, lida, estudada e também meditada nela. Existe meditada? Não sei se existe meditada. Os universitários dizem que sim. Então, irmãos, Deus, ele corrige aquele que ele o tem por filho. Irmãos, por que hoje nós estamos a falar sobre isso? Porque Deus nos disciplina para cumprir o perfeito propósito dele em nossas vidas. Então a disciplina, meus irmãos, nada mais é para que nós possamos trilhar o perfeito caminho, o perfeito propósito que Deus tem para as nossas vidas. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo que nós temos que ter. Então, quando nós estamos sendo disciplinados, quando nós estamos sendo instruídos, corrigidos e ensinados, nós devemos nos alegrar, porque Deus está nos mostrando o propósito dele para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, na Bíblia, o vocábulo, quando a gente fala sobre disciplina, ele assume aí dois sentidos. O primeiro sentido é o sentido de ensino, instrução. O segundo sentido é o sentido de correção e castigo. Tá? No texto que você está vendo aí, em Hebreus 12, verso 10, a parte B do versículo, tá? Nós vemos que essa palavra disciplina, ela vai ter o primeiro sentido, tá? Olha só, aí acompanhe na sua tela, tá assim, Hebreus 12, versos 10, parte B desse versículo. Essa versão, meus irmãos, é a versão Nova Almeida de 2017. Para ficar certinho com a versão que estava aqui na nossa lição, eu coloquei essa versão da Bíblia aí, tá ok? Às vezes você vai olhar na sua Bíblia e não vai estar igual, mas se você tiver uma versão da Nova Almeida, corrigida, revisada, 2017, você vai ter essa versão aí. Diz aí, meus queridos, acompanhem comigo. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Santidade. Tá, meus irmãos? Santidade. Guardem essa palavra, santidade. Então, irmãos, disciplina está aí no sentido de ensino, instrução. Amém, irmãos? É ensino, é instruir. Mas também pode ocorrer de entrar dentro desse tema a correção. Na verdade, quando nós vemos esse termo disciplina, os irmãos sabem que o Novo Testamento foi traduzido do grego.
E ao escrever esse termo disciplina, né, esse termo disciplina ele veio de uma palavra usada no grego. E essa palavra usada tinha como sentido de treino e educação infantil. Então foi usado, né, a tradução dessa versão da Bíblia foi usado para no sentido de ensino e instrução. Mais para frente nós vamos ver que existe a correção e o castigo, tá? Então o ensino e a instrução normalmente eles são antes de você praticar o ato. A correção e o castigo depois de praticar o ato, tá? Mas nós vamos ver que muitas das vezes isso pode vir tudo junto de uma vez, tá? Mas a princípio, essa é a ligação que você tem que ter. Irmãos, essa palavra de educação e treino diz muito respeito ao cultivo da mente e moralidade, incluindo ordens, admoestações, repreensão e punição. Falando em admoestações, os irmãos podem ver nas cartas de Paulo que ele sempre fazia admoestações àquelas pessoas que eram destinadas às cartas, às igrejas, né? Aos irmãos que estavam, aos pastores que estavam cuidando das igrejas, né? Então havia admoestação, então era ensino, era uma instrução, mas por muitas das vezes Paulo também aplica, né, uma correção, né? Porque foi efetuado, então houve uma correção de Paulo. Nós vemos muito isso. Quando a Bíblia afirma que Deus nos disciplina, ambos os conceitos estão incluídos. Tanto Deus nos instrui, mostrando a direção que devemos trilhar em nossas vidas, como Ele também nos corrige quando nos desviamos do seu caminho. Irmão, muitas pessoas, elas vão ter experiências ruins, tiveram experiências ruins quando eram crianças, sendo corrigidas sem sabedoria ou sem amor. Por isso elas têm dificuldade de aceitar e entender o fato de que o Senhor corrige como um pai. Muitas pessoas têm essa dificuldade de entender a correção. Mas, então, com carinho, né, a gente tem que mostrar para essas pessoas, né, que a correção de Deus, irmãos, não é através do ódio, mas ela vem através do amor. Amém? Então, antes de nós estudarmos tudo isso aí para frente, a disciplina de Deus, ela parte da verdade e de que Deus é o amor, e o amor é a motivação primeira de tudo aquilo que Ele faz para o nosso bem. Amém? Então, irmãos, é através do amor e não da ira. Amém? Irmãos, vamos adentrar agora neste tema propriamente dito. Está aí na sua tela. Porque Deus nos disciplina. Você já teve aí uma dica. Eu já falei, nós já lemos alguns versículos que nos dão essa dica. Mas, se nós perguntássemos por que Deus nos disciplina, a resposta seria óbvia, talvez. Porque Ele nos ama. Como foi dito há tempos atrás, nós já falamos. Mas se quisermos ir além e adquirir a finalidade com que nós somos disciplinados pelo Senhor, para que este texto que nós vamos ler, ele esclarece muita coisa. Que texto que nós vamos ler? 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, que diz assim: porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. Irmãos, por que Deus nos disciplina? Primeiro que Ele nos ama. E se Ele nos ama, Ele quer que nós também sejamos santos. Sejamos santos. Santos. Ou seja, separado para a obra dele mesmo. Santo significa separado. Porque Ele é santo. Ele é puro. Nós também assim devemos ser. Por isso que Deus nos disciplina. Porque nós temos uma natureza carnal. A natureza carnal nos leva de encontro
com a carnalidade, nos separando da santidade. Por isso que Deus nos disciplina. Irmãos, o amor é o atributo pelo qual Deus comunica a si próprio aos homens, conferindo santidade às suas criaturas. Para atingir o objetivo da santidade, então é que o Senhor ensina, instrui aos seus filhos, a fim de que vocês aprendam o caminho da santidade, repreendendo e corrigindo nós mesmos, quando nós enveredamos por caminhos tortuosos. Irmãos, então aí está um pequeno gráfico, mas não é gráfico não, né? Está uma ilustração. O nosso progresso para alcançar a santidade, na verdade, já que nós sabemos que Deus nos disciplina para que nós alcancemos a santidade, porque se Ele é santo, Ele quer que também nós sejamos santos, então está aí. Quando há ensino, quando há instrução, nós estamos alcançando, progredindo nesse processo da santidade. Eu vejo e coloquei aí para vocês a santidade, né, a nossa vida em santidade como uma escada. A cada dia nós subimos um degrau. Cada vez que você lê a palavra de Deus, cada vez que você estuda, ouve uma palavra acerca do nosso Senhor Deus, você está sendo ensinado, você está sendo ensinado e você vai subindo um degrau da santidade na sua vida. Quando você pratica, ou seja, quando há instrução, que é a prática, você também está progredindo em alcançar a sua santidade. Mas nós temos também, como uma escada, você está subindo a escada, né, a passos, né, você dá um passo de cada vez. Muitas das vezes pode acontecer de você calcular mal esse passo, né? Não sei se já aconteceu com você. Às vezes você está subindo uma escada, ou às vezes você está muito cansado, ou você está pensando em outra coisa, e você não calcula certo o passo que você vai dar. Aí você dá aquele tropicão, dá uma cambaleada, e aí muitas das vezes muitas pessoas até caem, né? Inclusive o tombo de escada é muito perigoso, né? Pode causar até, a pessoa pode ficar até paraplégica, é muito perigoso. Então tome cuidado, né, ao subir a escada. Mas pode ocorrer de que você caia, e aí se cair, nós temos a correção e o castigo de Deus. Mas o castigo, irmãos, não é no castigo, tá vendo, vou fazer coisa mal. Não, o castigo é para corrigir. Para corrigir. No final nós vamos ver como é que funciona a palavra castigo. Muitas pessoas têm dificuldade quanto ao termo castigo. Nós vamos ver como é que funciona, como é que é o castigo de Deus. Então aguarde aí até o final, fique comigo até o final. Então, irmãos, exige a instrução e o ensino, e depois exige, no caso, se houver algum tropeço, a correção e o castigo. Então a instrução e o ensino é para que antes da coisa aconteça. Então, ande por aqui, ande dessa forma, né? Vou dar um exemplo, né? Às vezes você vai ensinar o seu filho. Eu dou um exemplo, falava muito na classe dos jovens a respeito do exemplo da tomada. Você pega uma criança pequena e ela está em direção ao tomada. Você fala assim, filho, esse aqui você não pode colocar o dedo aqui dentro, tá? Não coloca o dedo aqui dentro. Por quê? Porque se colocar o dedo aqui dentro, acontecer o quê? Vai levar choque. E você não vai ver nem papai nem mamãe. Você está ensinando para a criança, né? Agora, a instrução é a prática. Nós vamos ver, depois eu vou falar da prática e instrução, mas imagina, você vai mostrar para a criança, você pega um fio desencapado, das duas pontas, pega dois fios, um desencapado, coloca um na tomada de um lado e outro do outro. Aí você fala assim, meu filho, se você colocar o dedo na tomada, vai acontecer isso aqui, você dá um curto e dá aquela faísca. Não façam isso, tá? Tô brincando. Mas seria a prática. Está instruindo ele. Dá aquele chute, você vai assustar. Eu falei assim, tá vendo? Se encostar o dedo na tomada, vai ter faísca. E não é bom, né? Se caso ele for lá e colocar a mão na tomada, aí você vai dar uma correção, você vai dar um castigo, né?
Aí tem variados castigos, né, que os pais dão aos seus filhos, né? Por exemplo, meu pai tinha cinta. Eu te peguei a época da cinta. Mas também foi só 3 vezes, viu, irmão? Mais do que isso não, só 3, viu? Para nunca mais. Né? Hoje existe o tal do cantinho do pensamento, né? Você coloca a criança no cantinho do pensamento. Ou então você pode privar a criança de uma coisa que ela gosta. Irmãos, Deus também faz isso conosco. Muitas vezes, quando nós somos corrigidos pelo Senhor, a gente vai para um lugar que a gente queria estar. Muitas vezes nós somos privados de uma coisa que a gente gosta muito. Mas isso é correção do Senhor. Isso é correção. Tá? Pega a ideia aí. Então, irmãos, esse é o processo para nós alcançarmos a santidade. Ensino, instrução e correção, se caso aconteça alguma coisa. Amém? Vamos continuar. Irmãos, a palavra de Deus, ela prevê o ensino. Ela é uma luz a iluminar os caminhos do homem. Salmos 119 e 105. Mostrando a direção em que deve seguir. Lâmpada para os meus pés, Salmo 109 e 105, está na sua tela. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então a palavra é a melhor fonte para lhe ensinar qual é o verdadeiro caminho. O caminho que você deve andar é a palavra, ela é a luz, ela que ilumina. Amém? Depois no Novo Testamento nós vamos ver que o próprio Jesus fala que ele é a verdade e o caminho e a vida. Amém, irmãos? Ela nos confronta, a palavra nos confronta e santifica. Olha aí em João 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor, ela nos confronta, irmãos, ela traz luz à verdade, e por isso muitas das vezes nós nos sentimos pressionados, mas é necessário para que você ande no caminho da santidade. Amém? A palavra é a melhor fonte de ensino que o cristão pode ter. Amém? Depois do ensino, nós temos a instrução, irmãos. Para a nossa instrução, Deus também permite que passemos por situações difíceis, nos quais a nossa fé ela é provada e podemos aprender a exercitá-la confiando na palavra de Deus. Irmãos, lembra que eu falei da instrução? A instrução, ela é um momento de prática, é onde você põe a prova. Como nós estamos falando das coisas do nosso Senhor, Ele vai colocar à prova a nossa fé. A prova da nossa fé nada mais é uma instrução de Deus para a sua vida. Tá? Então, quando você estiver passando por situações difíceis, situações em que você vê que você não tem mais força, é para que você possa exercitar a sua fé com base naquilo que você aprendeu no ensino na palavra. Entende agora? Então, quando você é ensinado, quando você é uma pessoa bem doutrinada, ensinada na palavra de Deus, você tem mais facilidade em passar por provações, porque você vai lembrar e exercitar a palavra de Deus, você vai colocar a palavra de Deus em prática. Isso é a instrução de Deus. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Aposto que talvez você nunca tinha parado para pensar nisso, mas Deus, ele também tem um método didático de ensino. Olha só, então ele ensina na tua palavra, te instrui para provar a tua fé nas situações, e a fim de você tornar perfeito, como perfeito é o nosso Pai, Ele, o Pai Celeste, como está lá em Mateus 5,48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Amém, irmãos? Não basta nós conhecermos a palavra de Deus, é necessário praticá-la.
E é através da provação da nossa fé que Deus nos instrui. Tá? Sede, pois, irmãos, perfeito, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Irmãos, perfeito é ser santo, é ser separado. Essa é a verdadeira perfeição. Muitos vão falar para você assim, mas o homem nunca vai se tornar perfeito. Não, realmente, com o corpo carnal, nós não vamos nos tornar perfeito de uma hora para outra. Porque tem todo um processo, há todo um crescimento. É por isso que existe, por isso que a santificação, ela não é de uma hora para outra. Você não vira santo de uma hora para outra. Você vai em um processo. E a palavra de Deus fala que aqueles que buscam, encontrarão. Amém? Então a perfeição está na santidade. Amém, irmãos? Nós buscarmos ser cada dia mais santos. Amém? Subindo, vocês estão entendendo? Não é assim de uma hora para outra. É um processo. Alguns vão crescer mais rápido, outros medianamente, outros mais devagar. Muitos vão tropeçar e cair. Mas o importante é que você a cada dia esteja se aperfeiçoando na palavra de Deus. Amém? Por último, irmãos, nós temos a correção. É impensável imaginar um pai ou uma mãe que ame ao seu filho, mas não corrija ele quando ele precisar de correção. É impensável, né? Eu vejo que muitas vezes a gente está... A cena mais comum é no supermercado. A gente vê uma mãe com um filho ou um pai, o menino fazendo birra e a mãe igual barata tonta voando, né? E fazendo birra, jogando todas as prateleiras no chão, aquela coisa toda, né? Mas, irmãos, quero dizer o seguinte, que a correção de Deus, quero dizer o seguinte, que Deus, Ele corrige aos seus filhos, tá? Ele corrige. Irmãos, o amor não age dessa forma, ou seja, quando precisa de correção, tem que haver correção. Pois quando nós amamos, nós desejamos o bem da outra pessoa. E não podemos vê-la trilhar por um caminho perigoso que lhe fará mal, sem que nós nada vamos fazer. É impensável você amar uma pessoa e deixar que ela trilhe um caminho que você sabe que mais à frente vai ocorrer algo ruim para essa pessoa, sem você ficar de mãos atadas. Impensável. Por quê, irmãos? Porque aí entra o amor. Aqueles que te amam, eles vão te repreender. Aqueles que te amam vão te repreender. Irmãos, talvez você já ouviu falar nesses dois termos. O primeiro termo é a crítica construtiva e a crítica destrutiva. Claro que vão existir pessoas que vão te criticar destrutivamente, ou seja, com o objetivo de passar você para trás, com o objetivo de diminuir você para que ela possa brilhar mais, com certeza. Mas nós sabemos as pessoas que nos amam, que estão sempre ao nosso lado, que estão sempre ao nosso redor, desejando o melhor para nossas vidas. E essas pessoas, elas vão nos repreender. Irmãos, quando o pastor lhe chama no gabinete, não é? Para dar alguma repreensão, é porque ele está exercendo o ministério do amor. É porque ele ama. É porque ele não quer que você trilhe um caminho do qual está instruído na Bíblia para não trilhar. Eu estou dando exemplo do pastor porque nós estamos num contexto de igreja, mas é qualquer pessoa que ama. Qualquer pessoa que ama, ela, e deseja seu bem, ela vai te repreender. Muito mais o nosso Deus. Deus também, Ele nos repreende e corrige como filhos, ao enveredarmos por caminhos que eles sabem serem nocivos para nós, como caminhos de morte. Ele repreende, irmãos. Provérbios 14:12.
Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Por quê, irmãos? Porque o nosso Deus, Ele é onisciente. Ele sabe o que vai acontecer. Ele é onisciente. Então, eu sempre falava sobre os jovens, e vou falar aqui hoje para você. Nada melhor como alguém que já foi lá e viveu, que pode trazer a experiência para que você possa trilhar no caminho certo e não se dar mal na sua vida. É o caminho que para nós que somos finitos, não somos infinitos, nós que podemos, esse corpo que pode ver a morte, nós não conseguimos ver a frente. Por isso que às vezes parece que é uma maravilha, mas o fim dele é só caminho de morte, perdição. Olha o que está escrito em Deuteronômio 18:5. Confessa, pois, o teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Não é, irmãos, eu quero que você entenda, não é a ira de Deus que nos leva a corrigir, que o leva a corrigir e nos castigar, mas sim o seu amor, pois Ele é benigno. Ele é benigno para conosco. Ele visa o nosso bem. Portanto, meus irmãos, quando nós erramos, falhando em julgar a nós mesmos e as nossas próprias ações, Deus nos corrige para o nosso próprio arrependimento. Amém, irmãos? Então fica bem claro aqui, quem te ama vai te repreender em algum momento da sua vida. Claro, a repreensão se houver alguma coisa, um caminho errado que a pessoa já conheça. O nosso Deus, Ele nos corrige, mas lembre que é através do amor. Amém? Irmãos, Ele nos corrige para que nós não pereçamos. 1 Coríntios capítulo 11, verso 31 e 32 diz assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Está aí na sua tela. Quando você é repreendido pelo Senhor, é para que você não erre, para que você não peque, é para que você não seja condenado, como o mundo condenado já está. Condenado ao quê, irmãos? Condenado a ir para o inferno. Nós estamos falando de um mundo humano, né? Lembra dos 4 mundos? Este mundo aí é o mundo humano. Aquele que não aceita já está condenado, porquanto não creu no Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então Ele nos corrige, porque Ele nos ama. Amém? Porque Ele quer ter nós junto dEle. Irmãos, se chamamos a Deus Pai, se chamamos a Deus de Pai, precisamos compreender que Ele nos trata como tal. Como um Pai amoroso e zeloso, Deus cuida de nós e por isso Ele disciplina. Deus nos ensina, instrui e nos dá direção e mostra o caminho que devemos seguir. Isaías 48:17 diz assim, está na sua tela, leia comigo. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil, o que te guia pelo caminho em que deves andar. O exemplo de Deus, irmãos, Isaías 48:17, Ele te ensina o que é útil, porque muitas coisas que nós aprendemos não servem para nada, mas Deus sabe que Deus nos dá apenas coisas que nós vamos precisar para trilhar o nosso caminho. Amém? Ele nos mostra o caminho que devemos seguir.
Ele permite que passemos por situações nas quais poderemos exercitar a nossa fé, confiando nele e em sua palavra. Quando nós erramos, nós, porém, andando por caminhos que ordena para que nós pudéssemos evitar, o Senhor ele nos corrige e repreende. E se for preciso, até mesmo, ele nos castiga. Olha só o que diz a palavra lá em Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Se pois zeloso e arrependa-te. Tudo isso Deus faz porque Ele nos ama. Amém, irmãos? Arrependa-te. Lembra que Jesus falava? Arrependei-vos dos seus pecados. Arrependa-te. Amém? Irmãos, agora, para a gente poder finalizar, muitos irmãos têm problema quando se trata acerca do castigo, né? Então, como eu já disse antes, algumas pessoas que não foram corrigidas, ou com falta de amor, ou quando tiveram uma presença, né, do pai ou da mãe forte, ou de alguém, uma figura, né, paterna ou materna, na sua vida, muitas vezes entende a disciplina como algo ruim, algo que não deveria ser feito. E acredito que também foi nisso que aqueles psicopedagógicos falaram que você não devia corrigir nem repreender o filho. Mas a correção, irmãos, nós vimos tudo isso, sobre tudo isso que nós vimos, todos esses versículos que foram tratados, nós vimos que Deus, Ele nos trata com amor. E a correção com amor, ela é diferente. Quer ver? Irmãos, essa imagem que está aparecendo para você aí é um sótão. Não é muito comum aqui em terras brasileiras, né? Não é muito comum no Brasil. É muito comum em países em que neva, né? Onde cai neve. Então os telhados são um pouco mais inclinados e essa parte do telhado é colocado uma laje em piso, né? E aí é feito o sótão. E aí eles usam ou para fazer um quarto, ou para fazer um outro cômodo, para fazer um escritório, né? Ou para guardar coisas da casa, né? Então é muito comum em países onde cai neve, onde neva, né? E aí eu quero lhes contar uma pequena história a respeito do castigo. Um pai, certa vez, ele deu castigo a um filho. E ele fala para esse filho assim, ó, filho, por causa disso que você fez, você vai dormir no sótão. Nesse lugar aí que você está vendo. E lá pela meia-noite, o pai foi ver o filho que estava lá. Encontrou o filho com os olhos arregalados. E aí o filho chega e fala para o pai, pai, me perdoa. Deixa eu dormir na minha cama, no meu quarto. É claro. Aqui é um pouco escuro. E aí sabe o que o pai fala? O pai diz assim, não filho, o castigo não pode ser alterado. Você vai passar a noite aqui, mas o papai vem dormir com você. Amém? Irmãos, da mesma forma como ocorre isso, Deus ele nos corrige, realmente Ele nos corrige sim, mas Ele corrige porque nos ama. E a correção de Deus, ela é diferente. Ela não causa trauma, não causa problemas psicológicos no futuro, mas é que nós temos um Pai que nos ama e nos corrige e nos dá a repreensão no momento certo. Amém? Irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa realmente fazer com que esse estudo tenha sido útil para você e que o Senhor esteja cada dia te ensinando, te instruindo e se por acaso houver alguma falta, te corrigindo. Mas lembre que a correção de Deus, ela é diferente. Amém?
Que Deus abençoe sua vida. Gostaria de chamar o pastor para encerrar. Obrigado, irmão Júnior. Obrigado pelo estudo. Que ele encontre lugar em nossos corações. Nós aprendemos que nós somos diariamente corrigido, ensinado e instruído da palavra de Deus. Nós queremos encerrar o nosso culto hoje dizendo a você: fique firme na fé. Dizendo aquilo que Jesus, quando diz para seus discípulos: no mundo tereis aflições, eu também passei, mas eu venci. Amém? Então que Deus nos abençoe, nos dê um restante de noite na tua presença e um final de semana abençoado. Na sexta-feira os irmãos da oração já estão reunidos através da leitura, fazendo esse culto. Que Deus possa estar assim nos dando a graça, Pai, da quarta, na sexta e no domingo nós podemos estar reunidos em nome de Jesus. Vamos encerrar então nossa mensagem. Convido os irmãos para estar aqui à frente e nós vamos nos despedir com o nosso louvor abençoado. Então vamos lá. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reina aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Tchau, meus queridos. Tchau, tchau. Tenha uma boa noite. Que Jesus os abençoe. A todos saudade.